Olá, vocês alguma vez já ouviram falar em um universo paralelo, ou mesmo multiverso? A teoria trata de um universo ou mundo que existe ao lado do nosso, mas que é inacessível, ao menos é o que se acredita. Mas diversos relatos falam de uma realidade paralela ao nosso mundo, habitada por criaturas medonhas e que seria acessível somente nos sonhos. No vídeo de hoje, vocês vão descobrir que mundo paralelo é esse, que tem atormentado tantas pessoas no mundo. Mas antes, não deixem de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, e deixar o seu like clicando no joinha. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal a crescer. Existe um lugar entrelaçado ao nosso mundo com algumas diferenças. Lá, o sol não brilha como o nosso, já que o céu é coberto com uma grossa nuvem de poeira. Isso faz com que existam poucos focos de luz naquele lugar, deixando a região fria e sombria. Essa região se chama Sete Além. Ninguém sabe por que o céu lá é escuro. Muitos acreditam que uma grande guerra nuclear aconteceu no passado e o rei teria destruído tudo para tomar o controle da região. Graças à escuridão, a Sete Além não existe muita vida animal. As poucas criaturas que habitam aquela região são magras e sem pelos, e vivem uma agressividade constante. O mundo de Sete Além não é tão povoado como o nosso. Lá, as pessoas estão acostumadas com a agressividade, pois para sobreviverem precisam se alimentar de restos, ou mesmo de larvas, já que alimentos frescos não são produzidos graças à falta de luz solar. Os habitantes sempre possuem um ar desolado e triste. Segundo as lendas, todos que entram em Sete Além notam isso, pois todos têm medo de serem caçados, pois o rei instituiu no lugar a lei do mais forte. Por causa disso, as pessoas ali têm uma aparência magra e com olhos fundos. Se escondem em suas velhas casas ou em cavernas, sempre com medo do que possa vir a acontecer com eles. Mas ainda bem que nós não podemos entrar nesse lugar. Ou podemos. Algumas pessoas afirmam que já entraram em Sete Além, porque o rei estaria tentando criar portais para de alguma forma invadir nosso mundo. Os relatos de Sete Além. Certo dia, Pedro estava cansado, já na saída de seu emprego, na Baixada Paulista, e foi para o ponto pegar o ônibus para ir para casa, como ele fazia todos os dias. O engraçado é que ele permanecia sempre no ponto por uns 30 minutos, até a chegada do ônibus. Mas dessa vez, ele chegou na hora em que Pedro sentou no seu ponto. Pedro, sem notar nada, entrou e se sentou em um lugar vago. Colocou seus fones de ouvido e começou a cochilar. Ele esperava acordar perto de sua casa, mas logo uma senhora sentou ao seu lado e encostou em seu ombro, o acordando. A senhora perguntou o que ele estava fazendo, jogando a sua vida fora, e se ele estaria indo mesmo para Sete Além, que aquele lugar não era para ele. Pedro notou que a senhora tinha uma pele meio acinzentada, mas estava usando uma máscara no rosto meio estranha. Pedro viu que todos do ônibus o encaravam e também estavam de máscara. Ele, sonolento, respondeu que só queria ir para casa. O motorista então rapidamente parou o ônibus e abriu todas as portas. A senhora disse então que ele deveria descer, pois aquele ônibus estava indo para Sete Além e que ele jamais deveria procurar esse lugar. Pedro, mais que depressa, pegou suas coisas e desceu do ônibus e viu que todos o encaravam pela janela. O ônibus então fechou as portas rapidamente e seguiu a viagem em uma estrada de terra que Pedro não lembrava de
existir naquela região. E desapareceu. Na mesma hora, Pedro acorda com alguém mexendo em seu ombro, dizendo que ele iria perder o ônibus para sua casa. Era sua amiga de trabalho, que sempre pegava o ônibus junto a ele. Pedro relatou a história, mas sua amiga disse que ele não saiu do ponto e deveria estar muito cansado, pois estava dormindo e não parava de repetir a palavra sete além. Outro relato fala de um jovem que estava com sua namorada no shopping. Ela teria ido comprar roupas e o seu namorado decidiu esperá-la em uma banca de revista ao lado da loja. O jovem, cansado de esperar, foi ao banheiro, pois estava bem apertado. Ele, sem nem trancar a porta, entrou rápido no mictório. Achou estranho os choros de criança vindos de fora. Mas ele deixou para lá, pois deveria ser um pai com seu filho. Ele saiu do mictório e, quando foi lavar as mãos, viu que a água estava grossa, meio viscosa, com uma coloração amarelada. Ele então saiu do banheiro. Achou estranho, pois ao sair do banheiro já estava noite no shopping. Não havia luz ali. Ele também notou que o shopping estava meio envelhecido, com as pinturas bem desbotadas, e não tinha mais a banca de revistas. No lugar, tinha uma espécie de cilindro com um líquido amarelo, parecido com o que saiu da pia, e uma criatura roxa, como uma arraia nadando no líquido. Ele então notou algumas pessoas mais à frente, e viu que elas bebiam esse líquido amarelo, e tinham uma aparência meio acinzentada. E ele, quando falou com uma dessas criaturas, ela simplesmente abriu a boca e gritou, um grito ensurdecedor. E mais gritos começaram a surgir no horizonte. Ele viu que a criatura não tinha olhos. Era muito magra. Aquilo não deveria ser real. Ele deveria estar tendo um pesadelo. Ele então saiu correndo e viu que estava sendo perseguido por aquelas coisas. Ele voltou para o banheiro. Lá dentro ele trancou a porta, assustado, com medo do que aquelas criaturas fariam com ele. De repente, ele ouve novamente o choro de crianças. Conta, ele está acordado, chorando, ao lado de sua namorada, em um banco, perto da banca de revistas. Ele, assustado, olha para ela sem acreditar em seus olhos. Ele conta tudo o que viu para a namorada. E ela diz que ele deveria ter sonhado, pois o dono da banca foi chamá-la na loja de roupas, pois o namorado dela estava dormindo no banco e chorando sem parar. O rapaz, assustado, pegou o celular no seu bolso para ver as horas e viu uma única mensagem de um número desconhecido dizendo: "Bem-vindo a Sete Além". E aí, o que achou dessas histórias? Deixe aí nos comentários se você acredita ou não em Sete Além. E se já teve alguma experiência do tipo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de ver os outros vídeos que estão aparecendo aí no card para vocês.